todas e todos. Nós estamos aqui com alguns acertos finais e daqui a uns 5 minutinhos a gente já volta com a transmissão bem legal para vocês. Até já! Bom dia, pessoal. Eu não estou vendo ninguém, mas eu estou aqui agora. Tudo bem, Letícia? Prazer. Vamos lá, peraí. Eu. Peraí. Tem mais alguém com câmera aberta? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Ah, beleza. O Humberto já está por aí?
Oi, Humberto. Bom dia, tudo bom? Prazer, cara. Bom te ver. Prazer, tudo bem? Tenho acompanhado só lá pelo grupo da primeira infância, você. Prazer ter essa conversa Sim, contigo. é verdade, é um prazer. Bom dia, Humberto. Bom dia, Bom Daniel. dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Eu acho que a gente já pode começar, né? Bom dia, Humberto. Bom dia, Daniel. Bom dia, dia. Eliana. Né? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre paternidade e esse evento, né? Um evento que está dentro do projeto Pai Presente no Degase, que tem como parceiros do Degase, né? O TJ, RJ, a CEVIG, a Defensoria Pública, né, a Unicef, a UERJ e o CECIP. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paternidade, que é paternidade e saúde emocional, que é um tema importante, caro, que a gente vem debatendo, né, ao longo de alguns anos, né, sobre esse tema, e que aqui no Degase a coordenação desse projeto tem sido pela coordenação de saúde, através da psicologia, mas também dialogando com as outras categorias, com as outras categorias e pessoas e servidores do Degase, né? As equipes diretivas, as equipes técnicas, o serviço social, a pedagogia, a psicologia, os agentes socioeducativos. Enfim, esse ano, diferente dos outros anos, né, em que essas ações foram presenciais e junto aos adolescentes, a gente tem esse evento de hoje, né, que é um preparatório para a Semana do Bebê, que é em parceria também com a Unicef. Bom, é um projeto que é de extrema importância aqui no Degase, pelo tema, né, e que nos atravessa o tempo inteiro no atendimento socioeducativo. A gente, é possível ver, né, que a gente tem um pai, o genitor, né, um pai da genética, um pai legal que coloca o nome no registro ou não, e um pai do afeto. Hoje a gente vai falar aqui dessas três instâncias da paternidade, né, e no quanto isso pode provocar a saúde emocional a esses adolescentes, enfim, a essa família. Né? Uma outra coisa que a gente descobriu também, né, é que garantir o nome do pai no registro de nascimento desse adolescente, que é um dos objetivos desse projeto, né, é garantir um direito que foi negado na primeira infância a esses adolescentes, é a inserção do nome paterno no registro de nascimento dos adolescentes, das adolescentes que estão em cumprimento de medida no Degase, assim como inserir o nome do adolescente no registro de nascimento dos seus filhos enquanto eles estão aqui no Degase. Então é uma parceria bem interessante, né, e importante que a gente vem fazendo, porque além de colocar o nome do pai, a gente tem a possibilidade também de trabalhar toda essa questão paterna, toda essa história, né, da não inserção do nome do pai no registro de nascimento desse adolescente, assim como também falar de toda essa história do nascimento desse filho do adolescente, que ainda não tem o nome dele no registro, e também de poder ajudá-lo a refletir sobre a importância da garantia da lei, da garantia do direito, e de fazer com que a lei seja cumprida e ele possa também refletir acerca da medida, né, socioeducativa que ele está cumprindo, que é o motivo que o traz no Degase. Eu acho que Humberto e Daniel vão poder falar muito bem sobre isso, né? E como a gente já deu já tivemos algum atraso, eu peço até desculpas e agradeço por vocês terem paciência, né, de termos aguardado, mas eu passo a palavra aí para o Humberto Baltar, né? Eu não estou vendo você, Humberto, mas estou ouvindo, né? Agradeço sua presença e vou gostar muito de ouvir você, Humberto. Bom, um privilégio muito grande fazer parte dessa discussão. Eu acho que é uma discussão muito relevante. A paternidade ativa, afetiva e efetiva, ela deve ser discutida, abordada e principalmente problematizada. Eu acho que a gente vive uma superrepresentatividade muito grande da paternidade e nós, homens, temos um papel
muito importante nessa mudança. Eu acho que essa desconstrução do homem como também afetuoso, carinhoso, presente, participativo, é um passo crucial que nós temos a dar nessa discussão. No nosso coletivo Pais Pretos Presentes, tem muitos homens trazendo essa demanda para serem reconhecidos também em sua humanidade, que na sociedade racista em que a gente vive, ela destitui esse homem do seu afeto, do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado, e muitas vezes relega esse homem a um papel de violento, de abusivo, de criminoso. Especialmente o homem preto, ele tem essa marca já na idade escolar, o que leva muitas vezes ao próprio a situação de criminalidade, porque ele não consegue se enxergar no ambiente escolar, muitas vezes em função de preconceitos produzidos pelos próprios educadores. Isso é muito sério, é muito grave, é uma discussão que nós temos abordado demais, inclusive houve uma reportagem recente da UOL comigo, em que eu falo sobre isso, esse olhar dos educadores para os educandos pretos. Eu acho que essa realidade que empurra a pessoa, especialmente a pessoa preta, para a criminalidade e para a subrepresentatividade, ela começa já na escola, né? O racismo estrutural, ele alcança esse jovem, especialmente o jovem preto, já na idade escolar. Existem estudos, eu gosto muito de um estudo que ele nem tem um recorte racial, eu gosto disso porque aquela turma que fala que a gente está de mimimi, está inventando história, quando a gente fala uma coisa com recorte racial, eles tiram a credibilidade. Então eu gosto de falar de coisas que nem foram feitas com esse olhar racial. Tem um estudo importantíssimo que associa a quantidade de sorrisos que um aluno recebe à performance dele na vida escolar, a sensação de pertencimento àquele ambiente e a produtividade acadêmica dessa criança. Então, é muito interessante isso, porque se você tem um imaginário social, especialmente no Brasil, que associa a criança preta à criminalidade, aos pedintes que ficam pedindo dinheiro urgente na rua, mesmo sem perceber, esse educador já leva um olhar atravessado por esse aluno. Então, dificilmente vai haver ali um afeto, um sorriso, uma carícia, que a gente vê, é tão comum ver professores fazendo afago no cabelo, né, de alunos, mas com o aluno preto isso já se torna mais raro. A pessoa preta não tem essa proximidade com o afeto. Isso desemboca em diversos problemas, entre eles essa paternidade também ausente, não planejada, porque esse homem ele não se vê como cuidador, primeiramente porque ele não foi cuidado, nem pela família, nem pelos educadores na escola, e muito menos pela sociedade de um modo geral. Esse menino, esse jovem preto, ele não se vê, ele não se enxerga como um pai em potencial. Então você tem uma dupla camada aí, né, de problemas. Primeiro vem o machismo estrutural, que abarca todos nós, homens, que leva esse homem muitas vezes a não ser um pai afetuoso, presente, carinhoso, ou se imaginar sendo membro de uma família feliz, por exemplo. E aí você tem um racismo que traz uma camada adicional que ainda destitui esse homem da humanidade, porque o branco, pelo menos, é enxergado como valentão, o que resolve as coisas, o provedor. Agora, o preto nem isso. O preto está aí, né, liderando o subemprego, liderando os moradores de rua. Então, a gente nem como provedor, como chefe, né, de família, a gente tem a oportunidade de se ver, de se imaginar. Então, tudo isso são fatores que nos colocam também em instituições como o Degasse, né, porque a gente não se vê em lugar nenhum, mas existe um lugar que o racismo dá pra gente, que é aí que a gente vai protagonizar, que é na criminalidade. É onde a gente é visto, onde a gente é olhado, onde a gente é respeitado pelo medo. O preto armado, ele vira gente, ele é tratado como gente, porque olham para ele, respeitam ele, conferem uma autoridade a ele. Então, muitas vezes, simbolicamente, o único lugar onde esse preto consegue se ver como protagonista de alguma coisa é na criminalidade. Então, é muito importante
essa discussão do afeto, das paternidades, do homem e também do racismo estrutural, porque tudo isso se cruza e leva a esse estado de coisas em que nós nos encontramos atualmente. Por isso eu estou tão feliz em fazer parte dessa discussão, porque são elementos que precisam ser trazidos à tona e precisam fazer parte dessa reflexão sobre parentalidade na juventude. Humberto, obrigada. Né? Acho que você toca em pontos assim, importantes, principalmente para a gente que trabalha no Degase, né? Que os adolescentes e as adolescentes que a gente atende, em sua maioria, né, são pretos, pobres, moradores de periferia, né, de comunidades, bairros periféricos, com baixa escolaridade e basicamente do sexo masculino. Né? Isso que você pontua aí, né, sobre o machismo estrutural, mas o racismo, ele dificulta a possibilidade de humanização e de afetuosidade do homem preto. Né? E aí exercer a paternidade de uma forma mais humana e afetuosa fica dificultada. Né? Então a gente tem aí um nicho de trabalho importante, extremamente necessário, né, Humberto? Com certeza, e essa sua fala é importante porque tem esse verbo, né, que está vindo agora, a baila, né, que não se falava muito, que é o verbo paternar. Ele é importantíssimo porque a pessoa, especialmente a pessoa preta, não tem muitas vezes esse convívio, seja pelo genocídio preto, né, os pretos que passam dos 34 anos nas comunidades já são vitoriosos, porque em média eles morrem antes disso. Então, são crianças que não crescem com essa figura paterna, não têm essa vivência do afeto, então acaba caindo um pouco no nosso colo, né, nós educadores, essa responsabilidade. Eu estou aí há 20 anos, né, no ensino infantil, no ensino municipal aqui do Rio de Janeiro, e me vejo tendo que desempenhar esse paternar também. É óbvio que não uma coisa romantizada, mas o afeto mesmo, né? O aluno produz bem num trabalho, você dá aqueles parabéns, sabe? Uma coisa afetuosa mesmo. Que legal, viu como você está melhorando? Você pode, olha aí. Foi assim que eu me tornei professor, eu tirei notas boas, continuei insistindo, lutando, acreditando. Agora estou aqui ajudando pessoas como você a chegarem também a escolher a sua profissão no futuro. É muito importante esse papel que você está tendo aqui na sala. Parabéns, viu como valeu a pena sair daquela galera lá de trás, da bagunça, dar uma focada nos estudos? Você pode ser o que você quiser. Olha, eu estou aqui, a minha esposa é preta, também engenheira, trabalha na Petrobras, ela que faz o gás que chega na nossa casa. Então, acredita, cara, vai dar certo, sabe? Precisa ter essa pessoa que leva uma palavra diferente, uma palavra otimista, uma palavra positiva para esses jovens pretos, porque normalmente o que a gente vê, mesmo vindo de educadores, são falas muito complicadas, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir em diversas salas de professores, tanto quando eu trabalhei no Estado, como agora no município, principalmente também em instituições privadas, aquela fala associando jovens à sementinha do mal, coisas terríveis, assim, que nem dá para reproduzir, mas que mexem com a gente porque remetem ao que o Silvio Almeida fala, né, do racismo estrutural. É algo que está permeando a nossa psique, a nossa individualidade, e a gente reproduz mesmo sem perceber, inclusive nós educadores. Por isso que eu falei da questão do olhar afetuoso, do sorriso, que raramente é dirigido à pessoa preta. A gente precisa se examinar, se problematizar, rever nossos posicionamentos, porque são microagressões que a gente não percebe. Quando você puxa o teu celular e protege o celular que está na mesa quando um desses alunos chega perto, você desencadeia ali um gatilho sem perceber, né? Então a gente precisa ter uma atenção, um cuidado a tudo isso. É importantíssimo que a gente pondere essa realidade. Humberto, é muito interessante
as tuas colocações, a tua análise, já fazendo um link desse exercício, dessa função tão importante, parental, com a questão do racismo, do machismo. No nosso contemporâneo não dá mais para pensar certas questões sem transversalizar com esses, pelo menos com esses dois temas, fora a discussão sobre a classe social também, né? É verdade. Muito bem, onde estão essa camada de mulheres negras, homens negros e pardos, enfim. Mas você tocou num ponto, a gente pensando paternidade e saúde mental. E eu fico, assim, em pleno século XXI, nós ainda estamos tentando nos haver, digamos assim, com a ideia de um exercício parental masculino, né, paterno, e a saúde mental. E eu fico me perguntando, mas por que no século XXI a gente precisa tocar nesse tema? E a gente olha para a história ontem, né, alguns anos atrás, logo ali, mesmo o homem branco, esse homem também ele não foi educado para ser o cuidador. Claro que como ele tem um outro espaço, né, no social, ele ocupa aquele outro espaço, como você falou, do provedor, do que manda, né? Então ele ocupa ali um espaço mínimo, mas é um espaço muito ruim também. É um espaço que não produz saúde mental, uma saúde emocional para essas crianças. E é interessante que a gente percebe que isso vira um ciclo, e a gente está vendo aí ao longo do nosso processo civilizatório, um ciclo gerador de violência num crescente, é assustador, né? Quando a gente olha o cenário atual, a gente diz, nossa, o que faltou para essas crianças? Aí quando a gente faz um recorte e vem para a população pobre, que é negra, homens, mulheres e crianças, e aí a gente pode pensar até num triplo abandono. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, bom, é um abandono do Estado a essa população. Esse sujeito, ele não se reconhece também, não reconhece o seu semelhante da mesma cor, da mesma classe social, e aí a família abandona, e ele vai reproduzir esse abandono. Então, é como se fosse uma máquina geradora de abandono e uma máquina geradora de não saúde. Eu não vou pegar aqui a não saúde como doença, mas, digamos, de precariedade emocional que esse sujeito vai levar para a vida e vai se relacionar com o meio a partir desse olhar que você trouxe tão bem, né? Assim, a forma como eu olho o outro pode ser um vaticínio, né? A forma como eu olho o outro, eu estou ali, digamos assim, nesse olhar está impregnado muita coisa. Pode ser uma boa aposta, dizer eu acredito em você e sei que você pode, ou como eu desconfio de você e eu sei que você vai fazer o que todos fazem. Então, quando você traz esse recorte da questão da raça para o exercício parental, é de extrema importância, porque é isso que a gente vê. São meninos que foram abandonados, não porque suas famílias são culpadas, a gente não está tratando nessa perspectiva, mas a gente está pensando numa estrutura política, social e econômica produtora desse tipo de abandono e como isso segue vida fora, né? Numa reprodução de geração em geração. Muito interessante o recorte que você nos traz hoje. Obrigada. Obrigada, Eliana. Obrigada, Humberto. Deixa eu só dar um aviso aqui. Eu acho, né, eu espero que alguns adolescentes do Sense Ilha e alguns adolescentes da EJLA estejam ouvindo a gente, né? Então, que legal. Talvez eles estejam ouvindo, eu espero que sim, espero que a conexão esteja ótima e eles estejam podendo nos assistir, né? E que nos enviem perguntas, né? Eu acho, já tem uma pergunta aqui para o Humberto, mas eu acho que a gente pode passar para o Daniel, né? Fale, Eliana. Não, eu digo, junta todas as perguntas no final. Isso. Então, Daniel, você está por aí? Oi, tô. Caí um pouquinho, mas agora estou aqui de volta. Então tá. Vamos lá, Daniel. A gente gostaria, né? É importante também, né? Ouvir um pouquinho você. Um pouquinho não, né? O máximo possível. Bom, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite. É muito, muito bom estar aqui. Eu acho que é importantíssimo esse debate e
com essa instituição. E queria agradecer, Humberto, muito bom te ver, Humberto, muito bom mesmo, assim. Eu tenho conversado muito, não sei se o Luciano está nos acompanhando, que trabalha no Instituto Promundo, que é um amigo, a gente tem trabalhado em parceria faz um tempo agora, e a gente tem conversado muito sobre a questão das paternidades negras, né? E eu que trabalho há muito tempo, eu comecei a atuar nesse campo de gênero, masculinidades e paternidades em 1999, numa organização daqui do Recife, Instituto Papai. Eu sou recifense, estou morando em Recife hoje em dia, que é uma organização feminista que atua com essas temáticas vistas geralmente como temáticas para as mulheres, e o Papai sempre pegou essas temáticas para trabalhar com a população masculina, né? Então, como é que a gente atua com homens, meninos, jovens, adultos, em prol dessa ideia da equidade de gênero, né? De a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E a questão da paternidade sempre surge como um tema muito forte, né? No meu trabalho, mas algo que eu venho falando já há alguns anos é que o discurso de paternidade, não apenas no Brasil, mas ele se formou dentro de um campo, primeiro, muito acadêmico, isso sempre foi uma marca, eu acho que do campo, e muito branco, muito classe média, e eu acho que nos últimos anos, de uns 5 anos para cá, mais ou menos, a gente vê o que precisava muito acontecer nesse campo, que eram grupos, como o grupo que o Humberto está à frente, começando a trabalhar, e a gente escutando essa voz dos pais que representam a maioria dos pais, a maioria das famílias brasileiras, né, que são as famílias negras, e que tem uma série de barreiras e uma série de situações que se colocam aí nesse paternar, nesse maternar, como o Humberto estava colocando muito bem, que eram muito pouco faladas. Então, a paternidade vem sendo muito discutida, a paternidade vem sendo, inclusive, muito vendida, né? A paternidade vem se tornando um produto que é como sempre o capitalismo vai catando, né? Onde pode ter um pouco mais de dinheiro, né? Mas esse senso crítico que o Humberto coloca, sim, é olhar para a paternidade com esse olhar crítico, com esse recorte de gênero, com esse recorte de raça, com esse recorte das diversidades também, de orientação sexual, por exemplo, de classe, são urgentes, são coisas urgentes, né? E eu fico muito feliz que a gente tem visto esse movimento. Diferente de algumas pessoas, eu venho falando há um bom tempo que a gente não tem que valorizar a paternidade. Eu acho que a paternidade, por um lado, principalmente para homens que têm acesso a mais privilégios, como eu, a paternidade sempre foi valorizada, o lugar do pai sempre foi valorizado para homens brancos de classe média, homens brancos ricos, religiosos, enfim, essa masculinidade hegemônica, a paternidade sempre foi extremamente valorizada. Eu costumo até falar que é muito comum, né, quando a gente vê qualquer homem em posição de poder e é pego em alguma situação vexatória, algum crime é colocado nas costas dele, e a primeira coisa que esses homens falam é que eles são pai de família, né? Então, essa coisa de usar essa cartada do pai de família é uma coisa muito interessante, né? Não se fala muito da paternidade, mas nessa hora você vê que tem um valor ali que é colocado por esses homens, né? Para que você não pode falar de mim porque eu tenho uma família, então homens envolvidos com corrupção e com uma série de situações, e jogam essa cartada de forma muito, muito constante. Eu acho interessante isso. Mas, ao mesmo tempo que a paternidade, como eu estou dizendo, sempre foi muito valorizada por uma determinada parte da população, ela sempre foi muito invisibilizada por outra. E eu vou trazer aqui muito rapidamente um exemplo que aconteceu já há muitos anos, isso hoje está bem melhor, mas quando eu ainda estava, não estou mais no Instituto Papai, enfim, mas foi a minha casa, foi a minha formação, se deu muito lá dentro, e nós fomos convidados a fazer um trabalho dentro de um posto de saúde, numa comunidade bastante carente aqui do Recife. E o convite foi feito porque dizia a equipe desse posto de saúde que elas tinham um número muito grande de meninas, de adolescentes grávidas, e estavam querendo saber o que estava acontecendo. E aí fomos para lá fazer uma escuta para saber o que poderia ser feito, e perguntei, bom, mas então, nós trabalhamos com a temática das paternidades, né? Então, quantos pais vocês conhecem, para que a gente possa entrar em contato com esses pais adolescentes, com esses pais jovens? E aí, essa equipe, que era composta quase toda por mulheres, uma olhou para a outra, assim, e elas
ficaram assim, um tempão pensando e falaram, olha, nós conhecemos 3. Só que isso no universo de mais de uma centena de adolescentes grávidas e de jovens mulheres grávidas. Eu falei assim, mas gente, mas 3? Vocês só conhecem 3 adolescentes, assim, que são pais? Mas o que é que está acontecendo? E eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos daqui a uma semana fazer uma busca ativa pela comunidade, nada muito científico, vamos sair andando pela comunidade, junto com os agentes comunitários de saúde, para procurar esses pais jovens. E em 2 tardes, nós identificamos quase 40 pais adolescentes nessa comunidade, simplesmente por parar e conversar e perguntar, abordar esses jovens que estavam na rua, jogando futebol, conversando, jogando conversa fora, e foi muito interessante ver o espanto desses agentes comunitários que conheciam esses jovens, né, porque elas também moram nessa comunidade, de pensar, mas rapaz, você é pai, você nunca me disse. E aí a fala de alguns desses jovens foi, você nunca me perguntou. Então, esses pais, esses meninos, adolescentes, em sua grande maioria negros, que estavam ali, que estavam naquela comunidade, que o tema da paternidade era completamente invisível. E eu fico pensando essa situação, pegando esses jovens, porque eu não consigo ver uma invisibilidade maior para essa temática da paternidade do que esses jovens, por exemplo, com os quais vocês trabalham, que são jovens pobres, são jovens negros, são jovens que estão dentro desse sistema socioeducativo, são jovens que geralmente não tiveram muito contato com o pai, e agora eles são pais, muitos deles. Como é que é? Vocês perguntam para eles, esse tema surge, como é que isso é trabalhado? Eu estou fazendo realmente uma pergunta que eu estou curioso para saber como é que isso se dá, não é? Porque é extremamente importante que a gente possa ter essa temática, essa discussão desse silêncio, e poder ouvir esses jovens. Porque a minha experiência de trabalho com o tema é que muitas pessoas sempre pensavam assim, mas esses jovens, eles não querem conversar sobre isso, eles não são receptivos a essa discussão. Isso não é de forma alguma a minha experiência. A minha experiência é, depois de conversar com esses meninos, seja em grupos de jovens pais, seja fazendo visita domiciliar, seja dentro de hospitais, é a leveza com a qual eles tratam o assunto, o que eles têm pelo assunto, e a felicidade deles de, no final da conversa, falar, caramba, ninguém nunca tinha me perguntado nada sobre isso. Ninguém tinha me perguntado o que é que eu penso sobre isso, ninguém tinha perguntado sobre minhas emoções em relação a isso, sobre como é que eu estou me sentindo ao me tornar pai, sobre meus medos, as minhas inseguranças. Então isso era simplesmente jogado, e esses meninos ficavam sozinhos. Então, meninos que geralmente não têm uma experiência, não têm essa figura paterna, e ainda tinham que lidar com essa situação num vácuo gigante. E isso é muito preocupante, né? E eu acho que isso fala muito das emoções, fala muito das barreiras. Então, só para não alongar muito, mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar é que a gente tem que ver que esses jovens enfrentam barreiras muito maiores do que a média da população para lidar com esse tema, para se assumir enquanto pai, para vivenciar essa paternidade, e ao mesmo tempo o retorno que eles têm é muito pouco, né? Então, se você está crescendo, se você acha que você não dá conta de ser pai, isso já naturalmente vai fazendo com que você se distancie disso. Então, essa sensação de achar que não dá conta, que não tem o que oferecer, faz com que você passe a ir se distanciando cada vez mais do seu filho ou da sua filha. Quando você enfrenta uma série de barreiras estruturais que estão colocadas ali pela sociedade e que são enfrentadas pela população jovem negra de forma muito brutal, isso começa a gerar uma situação de estresse ainda maior para esses jovens, que, por sua vez, pode levar à depressão, pode levar ao uso abusivo de drogas, pode, de fato, afetar a saúde mental desses jovens, o que faz com que eles se distanciem cada vez mais. Então, é como se fosse uma bola de neve que vai acontecendo aí, e essa situação vai ficando cada vez mais difícil de lidar. E é bom a gente pensar nisso daí, antes da gente entrar no senso comum, naquele campo, naquela questão muito fácil de falar, não é? De apenas culpabilizar essa população masculina quando eles não estão próximos das suas crianças, quando eles não se envolvem. Eu não estou com isso de forma alguma querendo desresponsabilizar os homens que não cuidam, que não participam, mas é importante a gente complexificar um pouco mais esse debate para entender o que está acontecendo aí, para não simplesmente achar que esses homens não prestam
e que é simples assim, e a gente coloca, analisa todo mundo da mesma forma e pronto. Porque com esse olhar que apenas culpabiliza, eu acho que a gente não vai conseguir atingir essa situação de uma paternidade envolvida, afetuosa, que é o que nós desejamos para todos e todas. Daniel, obrigada, né? A gente aqui do Degás, enfim, do projeto Pai Presente, né? Os parceiros, que agradecemos a sua participação, né? E do Humberto, que se mostrou muito... essas participações se mostraram muito valiosas, né? Antes de passar para Eliana, eu vou só responder rapidamente aqui, né? Essa pergunta do Daniel. Vê se é isso, Daniel, vê se eu entendi. Está perguntando se essa preocupação, né, com a paternidade é uma questão que atravessa o trabalho socioeducativo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você perguntou. Né? E de forma bem direta mesmo, vocês sabem quantos desses jovens são pais? O que a gente está fazendo, né? A gente tem a gente não sabe, a gente tem se a gente perguntar, a gente sabe, isso é uma coisa muito manual ainda, mas nós estamos vendo se a gente consegue fazer isso digitalizado não, informatizar isso, para que se a gente precisar ir lá e pegar. A gente sabe hoje quantos não têm o nome no registro paterno, isso a gente já tem, né? É um trabalho árduo, né? Enfim, a construção de um SEAD, de um sistema, e incluir esses itens e alimentá-lo tem sido um desafio, mas que a gente está conseguindo, né? Eu acho que até o mês que vem a gente consegue isso, né? E esse projeto é uma das preocupações, né, com esse tema, né? E esse encontro acho que o objetivo principal, né, porque a gente vem ao longo desses anos trabalhando junto às equipes, enfim, e um dos objetivos é sensibilizar mais ainda toda a equipe socioeducativa em relação a esse tema da paternidade, né, porque e cada vez mais fazer com que esse tema deixe de ser invisível e possa ser trabalhado. A gente que está no atendimento direto aos adolescentes, esse assunto sempre surge, né? A maternidade, a paternidade, são assuntos que atravessam o tempo inteiro, porque a gente, o nosso trabalho, né, de socioeducativo, ele envolve o atendimento e o acompanhamento, não só o adolescente que está em cumprimento de medida, mas as suas famílias, né? Então, essas questões familiares, essas histórias familiares, elas estão presentes o tempo inteiro, né? E, inclusive, as histórias de paternidade desses meninos, eles as contam durante os atendimentos, durante os acompanhamentos, e quando a gente tem um número de meninos, né, possível de ser atendido, de ser acompanhado mais a miúde, mais fácil e mais essas histórias aparecem e saem da invisibilidade, né? Então, essa paternidade, ela é real para esses meninos, né? Eles trazem essa paternidade, tanto a filiação quanto a paternidade, como uma questão durante os atendimentos, né? Durante os acompanhamentos, durante o cumprimento da medida, e é uma preocupação ela é real, é uma preocupação real, né? E existem várias formas de paternidade junto aos meninos e também aos pais desses meninos, né? Então, não só fazer com que eles possam colocar o seu nome no registro de seus filhos uma das questões, essa questão legal, né? Mas antes disso tem um monte de história, e a maioria desses adolescentes, eles se mostram muito desejosos de colocar o nome o seu nome no registro paterno, né? Então, esse projeto é uma política pública de garantir
que essa política seja atendida, de dar esse direito aos adolescentes, e não só essa questão legal, mas de poder falar sobre isso. Então, o encontro de hoje é voltado também para todos os profissionais, né, para que a gente possa falar sobre isso entre nós e cada vez mais tirarmos esse tema, né, da invisibilidade e podermos, junto aos adolescentes, trabalharmos e tratarmos sobre isso, não só em agosto, não só nos Dias dos Pais, mas durante todo o tempo que ele tiver no Degase, né? E que ele possa levar isso para depois, né? Enfim, a gente tem algumas perguntas. Passo para a Eliana ou para você, Eliana, ou a gente... Aqui, olha só. Os adolescentes, a equipe técnica do Sensília, elas mandaram um recado para a gente. Os adolescentes do Sensília estão assistindo. Eles estão compreendendo, mas às vezes a linguagem fica um pouco difícil. Desculpa, meninos, a gente vai tentar falar de uma forma, enfim. Olha só, a equipe técnica está dizendo, os adolescentes... Fale, Eliana. Não, queria fazer um adendo às questões que você trouxe do projeto, também respondendo um pouco a pergunta do Daniel, nessa nossa roda de conversa. Daniel e Humberto, quem mais está nos assistindo, tem outros profissionais de outras instituições fora do Degase que também estão nos acompanhando. Essa ideia de trabalhar com o tema da paternidade no Degase surgiu numa das semanas do bebê, a primeira de 2017, que a gente já trouxe esse tema da paternidade naquele momento, e, enfim, não houve continuidade, porque muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo de dar sequência às ações, porque nós trabalhamos em instituições, às vezes, ainda muito endurecidas, que não entendem, às vezes, o alcance de certas temáticas. Mas pela Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça, que tem um projeto ligado à primeira infância, como um projeto estratégico da administração do tribunal, com seus 4 eixos, foi possível a gente fazer essa parceria com o Degase através das varas de infância, né, que atendem ao adolescente em conflito com a lei. E um desses eixos do projeto estratégico da primeira infância do tribunal é a paternidade pelo projeto Pai Presente. Eu não sei se todos sabem, mas existe um projeto chamado Pai Presente em todos os tribunais do país. Esse projeto está direcionado às escolas municipais. E naquele momento, em 2017, 2018, quando a gente começou essa ação mais efetiva, nessa discussão mais estreita com a equipe do Degase, naquele momento, a juíza Raquel Crispino, que já esteve à frente desse projeto Pai Presente aqui no Rio, e nós ali discutindo com a equipe técnica da CEVIG, eu sou psicóloga, faço parte da equipe técnica, e ali a gente falou, vamos puxar um eixo desse Pai Presente do Tribunal de Justiça, que é tão circunscrito, escola municipal, para pensar uma linha de trabalho junto ao Degase, num trabalho de prevenção. Então, o mote desse projeto, nessa articulação com o Degase, com a UERJ, que é uma universidade pública aqui do estado do Rio de Janeiro, com Ministério Público e com Defensoria Pública, e o CECIP, que é uma ONG que também trabalha com o tema. O CECIP já foi secretaria executiva da Rede Nacional da Primeira Infância, vocês conhecem, muita gente conhece, e a gente começou a aprofundar esse debate. Hoje a gente tem, né, Letícia, podemos dizer, um projeto que ele está ganhando uma cara, ele está ganhando um corpo, e a ideia é essa, a gente ver, aqui está o menino, aqui está a menina. Ambos são pais, né, e a menina é mãe. Então, o que aconteceu? Por que essa menina não tem o nome do seu pai na sua certidão de nascimento? Por que seu filho não tem o nome do pai na certidão de nascimento e vice-versa? Então, a gente está nesse trabalho, que é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito detalhado, com muita miudeza nele, porque tem que ser mesmo. Então, a equipe do Degase está de parabéns por ter abraçado essa tarefa,
que é uma tarefa de extrema importância. Eu quero também destacar isso para vocês, Letícia, a tua sensibilidade, a da Cristiane, como coordenadoras da equipe, toda a equipe do Degase tem entendido como é importante a gente trabalhar esses aspectos, porque nós estamos falando de primeira infância apenas como um mote de uma discussão, mas quando você pensa primeira infância, a primeira infância é muita coisa. Então, se a gente cuida dessa base, a gente tem possibilidades de construir uma sociedade mais igualitária, com uma justiça que, de fato, se opere em todas as camadas sociais. Então, esse trabalho, Daniel, ele é um trabalho imenso, com muita gente nessa tessitura, nessa costura. E é difícil, por um lado, porque é um trabalho que ele não aparece, né? Nós não temos muitos números, e parece que quando o sistema nos cobra números, a gente diz, nossa, parece que eu não estou fazendo nada. Mas ele é um trabalho de muita sensibilidade, especialmente com essas famílias, porque a equipe do Degase não está trabalhando só, e a nossa ideia não é trabalhar com o jovem pontualmente, mas o jovem e sua família. Como articular a rede onde essa família está, para que ela entenda também que esses temas são importantes na vida desse jovem, e eles podem alterar muita coisa na sua vida. Mais ou menos isso também. Gente, tem algumas perguntas, eu acho que eu vou passar para as perguntas e a gente pode dar continuidade à discussão, né? Voltando aqui a um recado dos adolescentes do Sense Ilha. Eles não estão compreendendo às vezes a gente, né? Então meninos, a gente vai tentar, mas sabe que gente de mais idade fala às vezes de um jeito diferente, mas nós vamos tentar aqui, né? Se não conseguirem, vocês deem um toque novamente. Outra mensagem dos meninos do Sense Ilha. Os adolescentes estão comentando que registrar é fácil, o difícil é estar presente. E aí depois, né, Eliana, eu acho que poderia falar um pouquinho disso, né, de como registrar o menino, o seu filho é fácil, mas difícil é estar presente, é ser um pai presente, né? Os adolescentes estão falando que a discussão é importante, mas eles estão perguntando por que não existem mais iniciativas que ofereçam oportunidades. Esse aqui, tem um do GCA aqui. Porque, um pedido para o Humberto, né? A Graziele, que é a psicóloga que está lotada no Sense GCA, ela está assistindo e está pedindo ao Humberto, para antes do término da live, deixar uma mensagem para os adolescentes do Degase, né? Que eles estão assistindo também. Ela está assistindo, vai gravar e depois ela vai fazer grupo com os adolescentes com a live. Agora eu vou passar para as perguntas diretas. Humberto, outra para você. Você já teve algum aluno que passou pelo Degase e que tenha sido preso, tenha passado pelo Degase? Outra para o Humberto. Você acredita que o currículo escolar, principalmente do ensino fundamental, deveria ter ações para essa temática? Digo, trabalhar a questão e afirmar a autoestima desses jovens? Humberto, mas eu acho que essas perguntas também, né, podem ser respondidas pelo Daniel, né? Na escola que você dá aula, é seguida a lei que obriga as escolas a tratarem da temática racial para além das datas comemorativas? E aqui é um recado para a escola socioeducativa. É possível a escola trazer mais convidados para tratar de temas com a temática da paternidade e das questões raciais, tendo como objetivo que os adolescentes participem? Sim. A gente junto à escola. Eu nem preciso perguntar à escola. Eu vou provocar, a Eliana está aqui junto com a gente, nós da equipe técnica, a gente vai, já que é pedido, né, já que é desejo, a gente vai pensar nisso e com brevidade. Agora eu passo a palavra para vocês, né? Gente, uma coisa só, vocês estão me vendo e escutando? Eu não estou vendo. Só estou vendo e te escutando. Gente, não, desculpa, é porque a minha internet hoje está assim. Sim, tá horrível, já caiu 2 vezes, então estou perdendo. Mas estão então, mas agora. Você está sendo visto e ouvido bem, Daniel. Mas, tá?
Ótimo. ficar Eu posso falar só uma Eu tô coisa, te- então, aproveitando que nesse momento está funcionando. Isso, Só vai. falar uma coisa, até mandar um recado para os garotos que estão nos vendo, nos escutando. Desculpa se a conversa às vezes fica meio enrolada, assim, né? Tentar melhorar um pouquinho nesse sentido. Mas tem um recado muito importante que eu gostaria de dar para vocês. Assim, eu tenho trabalhado já há muito tempo, eu sou pai há pouco tempo, eu tenho um filho de 3 anos. E agora, recentemente, eu virei pai de novo. Então, eu tenho gêmeos que nasceram agora há 5 meses. Então, eu tenho 3 meninos aqui em casa. Então, a coisa aqui tá bem maluca, assim. Mas uma coisa que é muito importante para vocês saberem é que a gente tem que fugir de uma pegadinha, né? Uma armadilha que foi criada para os pais. E isso não apenas no Brasil, isso em grande parte do mundo isso acontece dessa forma. Foi dito para a gente, desde sempre, que a principal e talvez a única coisa que um pai deve fazer para ser um bom pai é ser provedor, é ser o pai que traz o dinheiro para casa, é ser a pessoa que traz o dinheiro para casa. E isso daí eu digo que é uma armadilha porque muitos homens e muitos pais, não importa a idade, mas principalmente os mais jovens, têm muita dificuldade de trazer o dinheiro para casa, porque a gente sabe da dificuldade que está a vida, né? No Brasil, que sempre foi um país muito, muito desigual, muito injusto. E eu queria dizer assim que trazer o dinheiro, participar dessa questão financeira é uma das questões que estão por trás, né, desse ato tão importante, dessa tarefa tão importante que é ser pai. E se a pessoa não pode trazer o dinheiro durante uma fase, durante um período na vida dela, ou se ela não está conseguindo contribuir nada, ou mesmo contribuindo só com pouco, existe muito que a gente pode fazer. O nosso afeto, o nosso carinho, a nossa conversa, a nossa presença, seja, mesmo que a gente não possa ficar junto dos nossos filhos durante muito tempo, ou mesmo que a gente esteja distante dos nossos filhos no momento, como vocês, por exemplo, aí, que têm filhos, estão nesse momento distante de seus filhos. Mas existe, assim, por menor que seja esse tempo, existe uma forma de deixar a nossa marca positiva nessas crianças. É muito mais uma questão de aproveitar o pouco que a gente tem, o pouco tempo que a gente tem e usar bem esse tempo. Usar de forma amorosa, conversar, escutar, chegar junto, brincar, dar conselho, fazer carinho, como o Humberto estava colocando no começo. Isso tudo, declaração de amor pelos nossos filhos, no final das contas, a questão que mais marca as crianças, meninas e meninos. E não se o pai traz o dinheiro ou não, tá certo? Então, eu só queria deixar isso bem marcado, bem claro para vocês, assim. A presença de vocês é importante, o amor de vocês é importante, da forma que vocês conseguirem se colocar. Então, tem muita coisa que acontece, tem muita dificuldade que acontece. Agora, assim, saibam, tenham certeza de que a presença de vocês, de que vocês são importantes, são muito importantes. Todo pai é muito importante na vida dos seus filhos e filhas. E aí é só a gente... isso pode parecer básico e simples, mas essa é uma verdade que às vezes ninguém fala para a gente, né? Porque fica só essa questão do dinheiro. O dinheiro é uma questão, mas tem muito mais do que isso. Então, aproveitem essas várias coisas que estão se apresentando para se apresentar, para estar perto dessas crianças e aprender com elas, que a grande coisa das crianças é aprendizado. A gente aprende com as crianças todo dia. É difícil pra caramba. Eu trabalho com o tema há muito tempo, mas eu não era pai, né? Então, agora que eu sou pai, nossa, é uma dificuldade, é muito difícil ser pai, assim. E olha que eu tenho muitas facilidades que boa parte da população não tem. Eu tenho uma situação de emprego da minha companheira, não a minha, estável, e por conta disso a gente tem uma vida confortável. E eu tenho ajuda, eu tenho a minha mãe perto, eu tenho minha sogra perto, enfim. E mesmo assim é muito difícil. Agora, é um difícil que é o difícil mais gostoso do mundo, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo, a gente está sempre rindo, está chorando muitas vezes também, mas eu acho que todas essas coisas juntas fazem da paternidade uma coisa fantástica e que pode ser revolucionária para a nossa vida.
Então, eu só desejo que vocês possam aproveitar o máximo possível essa oportunidade, cada oportunidade que vocês tenham para vivenciar isso. Obrigada, Daniel, obrigada, né? Daniel, você falou da Daniel, você falou da pegadinha e eu gostaria de... porque os adolescentes falam, né, que registrar é fácil, até porque o Tribunal de Justiça, pela CEVIG, pela Vara de Registro Público, onde aloca o projeto Pai Presente, a gente está nessa ação, e o Degasse levantando os casos, entrevistando os meninos, nesse trabalho muito delicado, então é fácil. Agora, o difícil é estar presente, como os adolescentes colocam, e você foi muito feliz quando você traz a ideia da pegadinha. E me parece que uma outra pegadinha que está presente é que quando o menino, ou quando o homem, de modo geral, ele demonstra delicadeza, quando ele faz cuidados com o filho, ele é menos homem. Ele não é tão macho assim. Então, essa pegadinha do macho, né, que o macho é que manda, é que traz o dinheiro, isso é uma pegadinha que muito horrível, eu diria assim, é uma pegadinha que ela não constrói absolutamente nada, ela não contribui para nada, a não ser para aumentar o distanciamento desse menino em relação ao seu filho, em relação à sua companheira, ou mesmo que a menina não seja mais companheira, a situação é um caso, um namoro rápido e passou, mas ele pode estar para o filho demonstrando esse carinho, se apresentando para cuidar também, ele não vai ficar menos homem. Essa pegadinha é uma pegadinha que ela está aí e muitas vezes o adolescente é capturado por ela, né? Então ninguém fica menos homem por cuidar, pelo contrário, por afeto. E exatamente ao contrário. Uma outra pegadinha é que as meninas sabem fazer isso, nós meninas não sabemos também cuidar. Nós aprendemos a cuidar. Vamos dizer, e você falou, é muito difícil ser pai, e eu diria, é dificílimo ser mãe. É muito, muito difícil ser mãe, porque é muito mais difícil porque nos cobra, né? Não, você nasceu mulher, então você sabe cuidar, e você tá aí, o filho é teu, você tem que cuidar. E a gente não sabe. E a gente vê muito isso, Daniel e Humberto, e Letícia pode, com mais propriedade, falar, também da dificuldade das meninas que estão grávidas e que, né, podem passar pelo Degasse nesse momento da gravidez, ou que já são mães e estão lá. A gente percebe claramente a dificuldade dessa menina também de cuidar, porque ela também precisa de cuidados. Claro. Então, se eu preciso de cuidados, como é que eu vou cuidar? Então, eu acho que essa pegadinha, me parece que a pegadinha está aí tanto para os meninos quanto para as meninas, e que a gente precisa avançar nessa conversa. Conversar mais com os meninos e com as meninas para construir uma outra possibilidade, uma outra perspectiva, né? Sim, sem dúvida. Sim. Inclusive, né, tem um pedido, esse pedido, né, que foi feito para que a gente possa trazermos mais palestrantes e possamos debater mais e se refletir mais sobre esses temas junto aos adolescentes, né? Porque além da paternidade, para além da maternidade, a gente tem uma outra questão, né, que são esses dois temas, esses dois assuntos na adolescência. Aqui no Degasse a gente tem isso, né? A paternidade durante a adolescência e a maternidade durante a adolescência, que aí tem alguns outros desafios, além da questão do machismo, além da questão do racismo, enfim. Tem a questão também da adolescência e seus desafios e todas as suas questões que são particulares esse momento do desenvolvimento, né? Humberto, você gostaria de responder às perguntas, Humberto? Quer que eu repita? Não precisa. Deixa eu só falar uma outra coisa, Humberto, na verdade eu não estou vendo vocês, né? Mas eu dei uma olhadinha. Você está com seu filho aí, né, Humberto? Que é um fofo demais da conta. Tô com a Apolo aqui. Qual o nome dele? Uma paz danada. Sim, ele é um amor. Vamos lá. Bom, várias perguntas interessantíssimas, né? Eu até coloquei um slide aqui para apresentar sobre essa coisa da rede. É muito importante essa sua fala, Eliana. Eu acho que
sem rede, sem uma conexão, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, o nosso coletivo, Pais Pretos Presentes, ele é um exemplo disso. Quando eu soube que seria pai, eu perguntei nas redes sociais se alguém conhecia um pai preto presente para me apresentar, para a gente trocar. E a partir disso, surgiu esse coletivo em que os pais deram a ideia de criar um grupo no WhatsApp para a gente falar um com o outro sobre a educação dos filhos, sobre as nossas afetividades, as nossas paternidades, o nosso afeto. Então, isso é uma coisa que eu percebi que não se vem, a gente não vem pronto, a gente precisa trocar com outras pessoas. Então, eu até coloquei assim uma apresentação falando pais pretos presentes. Por que pais, né? Porque pai é aquele que cuida, né? Ele não é só aquele homem que gerou um filho. Se você tem uma companheira, uma pessoa que você está envolvido e ela tem um filho, você já exerce esse paternar. E, na verdade, vai até além, né? Como educador, eu também levo esse paternar para os alunos. Pretos, porque eu acredito que para você ter uma percepção de si mesmo como ativo, como afetuoso, você precisa olhar para a sua ancestralidade africana, ver o que a África fala sobre você, o que a África ensina sobre o homem preto. Ensina a mesma coisa que a gente aprende aqui no Brasil, que falam da gente, será? Então é importante olhar para a nossa ancestralidade, olhar para a nossa cultura, filosofia africana. Então, no coletivo, a gente tem até grupo de estudos no Telegram para aprender princípios africanos sobre as nossas origens. Isso é importantíssimo. E presentes, porque existem várias formas de ser presentes. Esse momento nosso da pandemia mostra isso. Você está num vídeo expressando o teu carinho, você está também sendo presente na vida dessa tua família. Então, é muito importante ter esse cuidado, né? E eu percebi que as próprias pessoas buscam essa rede, porque o Pais Pretos começou com pais, depois vieram as mães também agregar com a gente, as mães pretas presentes formaram um grupo para falar também do maternar, né? E aí um terceiro grupo surgiu para pais e mães trocarem entre si, e aí acabou gerando um quarto grupo de pessoas brancas que têm filhos pretos, sejam eles adotivos ou enteados, e querem saber como empoderar racialmente essas crianças. Isso é muito importante. Por isso eu fiz um slide que eu botei na segunda tela, esses 3 coletivos que surgem através do Pais Pretos Presentes, porque a gente vive em rede, a gente vive conectado, se relacionando, e isso é importantíssimo. E no final, eu faço um convite, né, para quem quiser se aproximar, crescer com a gente, discutir masculinidade, paternidade, afeto, é convidado para fazer parte do nosso grupo. Basta escrever Pais Pretos Presentes nas redes sociais. Aqui no YouTube tem vários vídeos nossos, lives que nós fizemos. No Instagram também tem muito conteúdo importantíssimo para ajudar nesse paternar. E temos grupos também no WhatsApp. O Daniel estava falando da pegadinha, que você também falou. E tem uma terceira pegadinha, que eu acho que essa todo mundo cai por causa da nossa cultura ocidental, que é muito academicista. Ela ensina que você precisa simplesmente saber as coisas por conta própria, né? Tem a ideia do self-made man, que é o homem que se faz. Ele vai, descobre, acontece, aprende por si mesmo. Ele é o cara. Gente, esse self-made man, isso é uma mentira. Não existe, ninguém nasce pronto. Até para você fazer uma profissão, você tem que fazer um curso profissionalizante. Para dirigir um carro, tem que fazer autoescola. Por que para ser pai e para ser mãe, você vai estar pronto? Basta nascer o filho que você já vira um pai. Não é assim. Você precisa se formar como pai. Por isso, o nosso coletivo Pais Pretos Presentes existe. Então, eu me faço pai, eu me formo pai quando eu converso com outros pais pretos no nosso grupo. A gente precisa dessa troca. Todo dia eu aprendo alguma coisa com algum pai que leva uma experiência, leva uma dificuldade, leva uma angústia, leva uma dúvida lá para o nosso coletivo. Então, essa troca
é fundamental e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, seja um pai preto, uma mãe preta, alguém que deseja ser pai ou mãe, ou um educador que lida com crianças pretas e não sabe lidar com as questões desse público, é convidado a se aproximar e dialogar com a gente. Respondendo a segunda pergunta, se na nossa escola tem esse respeito à Lei 10.639/03, essa é a razão exata de eu estar trabalhando lá. Foi a primeira vez que eu vi, espontaneamente, professoras e professores brancos levarem a questão racial para as suas salas, falarem de como é ser preto. Uma professora lá que me surpreendeu, né, esse relato, a professora Yasmin dos Anjos, ela levou princesas africanas para a sala de aula, para dizer que em África tem princesas, tem rainhas, porque na Disney não tem princesa preta. Então, tem que vir uma professora dizer que não, tem princesa preta também. Então, apresentar para as crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, é importantíssimo que o jovem preto se veja não só no conteúdo das aulas, mas também no material, porque nos livros você não tem figuras de pessoas pretas. Quando tem, elas estão em cargos de subserviência, né? Estão servindo, elas estão varrendo o chão, estão só na área de limpeza. Aí a figura do médico é branca, do engenheiro é branca, do arquiteto é branca. E aí o preto é aquele que está servindo, que está limpando. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado e mais inclusivo na escola. Na semana passada, a Prefeitura do Rio estava falando sobre a Semana Inclusiva, e aí eles falam sobre quem tem autismo, síndrome de Down, sobre diversas questões, mas a questão racial não entra na Semana Inclusiva. E eu acho que devia entrar, porque apesar da gente ter a maior população preta fora do continente africano aqui no Brasil, eu nunca me vi inserido na sala de aula no Brasil. E olha que eu estudei numa escola de referência, no Colégio de Aplicação da UERJ, mas em 12 anos da escola, eu não ouvi falar na poetisa Carolina de Jesus, por exemplo, ninguém falou nela nas aulas de língua portuguesa. Eu não ouvi falar em Luiz Gama, por exemplo, um jurista abolicionista importantíssimo. Não foi mencionado nos meus 12 anos de escola. Eu posso citar o Rebouças, né? Um preto engenheiro que fez o famoso túnel Rebouças aqui no Rio de Janeiro. Ninguém falou nele na minha educação escolar e teria sido importantíssimo para minha autoestima saber que o engenheiro preto foi parte daquela importante construção que faz a gente chegar tão rápido da Zona Norte à Zona Sul aqui no Rio de Janeiro. São exemplos que parecem bobos, mas para aquele aluno preto que está em sala, isso é uma injeção de ânimo, de autoestima, para ele saber que o engenheiro preto fez aquele túnel onde tanta gente passa. Sabe, a gente precisa rever os currículos escolares, precisa rever os projetos políticos pedagógicos. E eu faço até um apelo para todos os brancos que se dizem antirracistas, cobrem isso das escolas, das coordenações pedagógicas, que não falem das pessoas pretas e da cultura preta, da ancestralidade preta só no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. É preciso que isso faça parte do cotidiano escolar. Então, a minha escola faz isso, por isso eu estou lá. Eu faço isso nas minhas aulas, porque isso tem tudo a ver com a nossa pauta. Pode parecer que não, mas o que faz a comunidade preta ser a principal na evasão escolar, ou seja, em abandonar os estudos e as escolas, é justamente não se ver nessas aulas. O menino preto não se vê, e quando se vê, ele aparece de uma forma caricata, de uma forma que faz piada, que não representa, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu era pequeno, trouxeram uma historinha para fazer a gente se sentir valorizado enquanto preto. Uma historinha chamada Menina Bonita do Laço de Fita. Nessa historinha, tinha um coelhinho que queria ser pretinho igual a menina do livro. E aí, numa parte do livro, o que esse coelhinho faz? Ele deita no piche, se suja todo de graxa para ficar pretinho igual a ela. A intenção era valorizar. Mas sabe o que aconteceu nessa hora? Todos os meninos falaram que eu deitei no piche, que eu sou preto assim porque eu me pintei de piche, que eu sou sujo de graxa. E essa foi a brincadeira que ficou rolando o dia inteiro. Ou seja, não houve um cuidado em abordar essa pauta em sala de aula.
Então, se eu não tivesse toda uma estrutura por trás de mim, à minha frente, né, familiar, talvez eu fosse mais um jovem preto que ia se sentir envergonhado, humilhado, ia querer sair da escola porque não se viu representado. A professora nem soube como lidar com esse episódio, porque o bullying não era problematizado nos anos 80, né? Muito menos o racismo. Então, eu tive que engolir seco, sobreviver com isso e seguir a vida como todos nós, pretos e pretas, fazemos na escola. Então, é preciso que a gente reveja nossos currículos, nossas aulas e, mais importante, a nossa atitude em sala. Respondendo à última pergunta, a terceira, Humberto, sobre o estudo, Humberto, né? Só dar o nome do estudo, que é Rosenthal e Jacobson, de 2000. Esse estudo que relaciona as expectativas dos educadores à performance dos alunos em sala. Humberto, nós temos mais 15 minutos, né? Ah, que legal. Porque é 11, a gente vai terminar 11h30, 11h30. Muito bom. Né? Obrigada, Humberto. Deixa eu só, tem mais duas colocações, tem uma pergunta e uma colocação final que eu vou colocar para vocês e a gente faz as considerações finais, né? O Cláudio, ele pergunta o seguinte: a ideia do pai afetivo dá alguma pista à atuação dos educadores do Degasse? Cláudio, né, eu fiquei lendo aqui a sua pergunta. Eu acho que não seria esse o caminho nesse momento, né? Não seria esse o intuito desse momento, de dar essa pista. Mas é algo importante da gente pensar, né? A gente está falando aqui do pai figura, né? Dessa figura paterna. Mas talvez você esteja trazendo uma outra questão que é importantíssima e que a gente possa pensar para outros encontros, né? Que é essa função paterna, que é diferente da figura paterna, né? Desse pai presente, e do que a gente está falando nesse momento aqui, apesar de estarmos falando de afetividade, né? De pai afetivo. Mas você traz uma consideração importante, que é essa função paterna, e de repente nós podermos fazer um encontro em que nós possamos pensar nessa atuação dos educadores do Degasse, e o que isso tem a ver, o que isso diz respeito à função paterna, que aí é uma outra coisa, é uma função, né? E qual seria, o que significa isso, né? O que esse conceito para os psicanalistas quer dizer? Eu acho que é uma discussão importante, eu vou anotar aqui, porque além um assunto que a gente pode pensar, até porque tem uma solicitação de que nós falemos mais sobre paternidade ao longo de um tempo, não só em agosto, não só em novembro, mês da consciência negra, mas que isso seja um assunto que atravesse as nossas discussões, os nossos trabalhos, apesar de estar presente nas ações diárias do Degasse, né? Quando esses adolescentes nos falam de suas histórias pessoais. Uma última... uma colocação, né, da Mariana, é uma psicóloga de Campos que está nos assistindo, né? Ela coloca o seguinte, aí eu vou trazer o que ela nos enviou, e aí eu abro para as considerações finais. Em um evento do Dia dos Pais no Sense Campus, um adolescente que tem 3 filhos disse uma frase que fez sentido para os outros: ser pai é o sonho de todo homem, mas nem todo homem está preparado. Bom, agora eu abro para as considerações finais. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem a mais. Uns 10 minutos? Uns 10 minutos. Podemos ter uma gordurinha, Letícia? Deixa eu 2 minutinhos. Deixa eu perguntar aqui. A gente pode tomar gordurinha de 5 minutinhos? Pode, deixou. Pronto. Oba! Que bom. Eu posso aproveitar, já que o Cláudio fez essa provocação, e Letícia está nos lembrando que paternidade a gente pode discutir sempre. Então, eu vou já dar um informe. Dia 8, 9 e 10 de setembro, nós estamos realizando a Semana do Bebê do Degasse, que a CEVIGE,
Coordenadoria da Infância do Tribunal, junto com os parceiros aqui, CECIP, o ED, o próprio DEGASE, Defensoria Pública e Ministério Público, nós estamos mantendo esse evento e o tema continua a ser paternidade, né? Nós estamos nessa direção de pensar a paternidade e a saúde emocional da criança. Então, dia 8, 9 e 10 de setembro, nós estaremos com 3 dias de evento debatendo esse tema com vários outros profissionais também, e lembrar que Humberto estará com a gente, que é sempre uma alegria ter Humberto trazendo as suas análises tão importantes. E como consideração, eu gostaria de dizer, trazer aqui os números da ARPEM Brasil, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. No primeiro semestre de 2020, 6,31% das crianças que nasceram de janeiro a agosto, elas nasceram e foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. E nós só estamos, digamos assim, no mês de agosto. E a gente já tem aí um contingente, um percentual que representa 80 mil crianças no país que estão nessa faixa etária de menos de 1 mês a 6 meses, quase 7, sem o nome do pai na certidão de nascimento. E a gente pode pensar numa leitura muito rápida, muito rasteira, dizer, nós somos mais de 200 milhões de pessoas no país, 80 mil, 6% significa muito pouco. Não, é muita coisa, 80 mil crianças, o ano nem terminou, sem o nome do pai na certidão de nascimento. Esse número é alarmante, porque a gente tem que pensar em que momento essas 80 mil crianças elas vão ter esse nome do pai na certidão de nascimento. Quantos anos elas vão levar na sua vida para isso acontecer? E elas vão sendo educadas nessa cultura do abandono, porque no Brasil nós temos a chamada cultura do abandono. E quando a gente pensa na questão da paternidade, desse exercício parental tão peculiar, a gente diria, nós temos a cultura do abandono paterno. Então, são crianças que já nasceram, digamos assim, com uma subcidadania e vão entender que é natural serem abandonadas pelos seus pais, não terem o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. A sua identidade, essa identidade primeira que se forma, claro, a partir de um documento, que é um registro civil que diz que ela pertence àquela cultura, ele é pela metade. Então, é uma criança que já vai ser moldada do ponto de vista da sua subjetividade, que tudo bem faltar o outro na sua vida. Essa cultura do abandono, ela vai se perpetuando gerações a fio. Então, como uma consideração aqui final desse debate, eu trago esse número alarmante para a gente pensar e a gente manter esse debate no ar o tempo inteiro. Isso não é qualquer coisa. E um outro dado, já fechando também, é que entre 2017 e 2019, num levantamento também pelo CNJ, foi feito, 7% das crianças, né, do país não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento, e dentro do sistema socioeducativo esse número sobe para 15%. Ou seja, 15% dos adolescentes, meninos e meninas que estão no DEGASE, no sistema socioeducativo brasileiro, 15% não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Só para a gente entender que esses 80 mil, na frente, eles triplicam. E quando é que nós vamos fechar essa torneira? Quando é que nós vamos cessar com esse tipo de prática, com essa cultura do abandono paterno? É uma questão que eu deixo aí para a gente continuar pensando sobre. Por isso que discussões como essa, né, são importantes da gente fazer o tempo inteiro, né? Tá sempre se perguntando isso e falando sobre isso. Daniel, antes de você fazer as considerações finais, tem uma psicóloga de Volta Redonda que quer te fazer um convite. Eu posso passar seu número para ela? Pode sim. Beleza. Tá, vamos lá. Mas vamos lá então, o tempo agora é curto e eu não sei como a internet vai se comportar. Olha, eu queria só retomar, que eu acho que é bem interessante, a gente já falou sobre isso, mas essa fala agora que você disse que os adolescentes acharam bastante interessante, né? Que ser pai é o sonho de todo homem, mas nem todo homem está preparado. Sim. É interessante, mas a questão
nem todo homem está preparado, nem toda mulher está preparada. Na verdade, ninguém está preparado para isso. Eu diria que quem acha que está preparado está redondamente enganado. Vai terminar sofrendo muito, assim, porque nós temos uma certa ilusão de controle e a gente leva isso para a vida, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Humberto colocou, dessa ideia do self-made man, né? Dessa pessoa que eu dou conta de tudo, eu me viro sozinho e não sei o quê. E eu acho que a paternidade e a maternidade faz isso explodir na tua cara, porque você vê que você não tem controle de nada. E as coisas são muito difíceis, a gente tem que aprender diariamente, a gente é confrontado com coisas que mexem com o nosso emocional diariamente, porque são coisas que vão tocar em questões nossas, de nossa infância, muitas vezes que não foram bem resolvidas, por exemplo, né? E nós temos essa ideia, eu acho que é errônea dos homens, assim, nem todo homem está preparado, então por não estar preparado eu tenho medo, eu nem vou me envolver, ou eu vou ficar distante porque eu vou fazer besteira. Mas é isso mesmo, é errando, e é tentando, e é acertando, mas o importante é tentar, o importante é estar junto, o importante é fazer. E não acreditar que as mulheres sabem, porque essa ideia dos homens de que nós não estamos preparados, ou nós não sabemos, mas as mulheres sabem, isso naturaliza as mulheres nesse papel de cuidado das crianças por excelência, e a gente termina deixando as coisas nos ombros das mulheres por conta disso, muitas vezes, né? O que termina sendo também muito fácil para a gente. Então, eu participo quando eu puder, mas assim, se eu não puder, não, a minha mulher dá conta, a minha companheira dá conta, a minha ex-companheira dá conta, porque ela é mãe, ela sabe. As mães não sabem também. Agora, as mães não sabem também, as mães estão se virando para aprender e as mães sofrem uma pressão que é 100 vezes maior do que a gente sofre. É muito difícil ser mãe, assim, por mais assim, eu sou um pai, a gente fala um pai em tempo integral, né? Eu trabalho, meu trabalho principal é cuidar dos meus filhos, é estar junto com meus filhos. Agora, mesmo tendo esse contato muito próximo com meus filhos, eu posso dizer com toda certeza que eu não sofro 5% da pressão social que a minha parceira sofre. Porque as mulheres são constantemente pressionadas a ser essa mãe idealizada, essa mãe perfeita, como se, por simplesmente nascer mulher, elas sabem, tem esse instinto materno. O instinto materno é parir, é amamentar, agora, de fato, cuidar da criança, aprender a cuidar da criança, aprender a educar uma criança, é um trabalho diário, gente, é um trabalho diário. E eu acho que, assim, a coragem, isso é uma coisa interessante talvez para fechar com isso, a coragem é algo que é muito atrelado à masculinidade, né? Ser homem é ser corajoso, enfrentar os desafios. Isso é algo que a gente leva a ferro e a fogo na nossa vida, muitas vezes nos envolvendo em situações de violência gravíssimas por conta de ter que responder a essa coragem que tem que ser atrelada ao ser homem. Mas é engraçado que justamente no cuidado com as crianças, essa coragem parece que não vale. E a gente fica com medo e a gente foge, não é? Tantas outras coisas na vida que a gente não deveria bater de frente, a gente bate de frente em nome dessa coragem, desse ser homem de verdade. Mas quando a gente tem que bater de frente no sentido de enfrentar esse cuidado, essa coisa tão difícil que é ser pai, cadê essa coragem masculina? Para onde é que ela vai? E aí, então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E só uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui hoje, mas que é muito importante, é que para que a gente consiga minimamente se preparar para isso, a gente tem que começar a falar também do que vem antes. Então, antes de falar sobre paternidade, a gente tem que falar sobre sexualidade. A gente tem que falar sobre sexo. A gente tem que discutir o que é isso. A gente tem que começar a pensar sobre esse sonhar, esse desejo de ser pai. Ele não se dá apenas ali na hora que a criança já vai nascer. Ele tem que começar muito antes. Então, no início da adolescência, na pré-adolescência ainda, ou mesmo na última fase ali da infância, a gente tem que começar a falar sobre essas coisas. A gente tem que começar a falar sobre prevenção de STI, sobre planejamento familiar, sobre o que é ter um filho, sobre o que é ser pai, sobre o que é ser mãe. Então, isso vem bem antes. A gente falha muito ao fazer isso, até porque hoje em dia está quase proibido falar nessas coisas na escola, né? Sim. E isso é extremamente errado. A gente tem que falar sobre gênero, a gente tem que falar sobre sexualidade na escola também.
Isso não é fazer a cabeça de ninguém, isso é dar informação, isso é poder falar e escutar essas crianças sobre isso, tirar dúvidas. Isso tem tudo a ver com a paternidade na frente, isso tem tudo a ver com a maternidade na frente. Então a gente tem que pegar esse discurso e a gente tem que, ir um pouquinho mais para trás para conversar sobre sexualidade e sexo. Isso é extremamente importante, eu gostaria de fechar com isso e agradecer muito o convite e essa oportunidade de escutar vocês aqui também. Daniel, obrigada. A gente tem, acho que 2, 3 minutos, não é isso? Antes de passar a palavra para o Humberto, para fazer as considerações finais, eu sei que está na hora das unidades irem para o almoço, né? Os meninos irem para o almoço, e eu já quero agradecer a equipe técnica, né, que possibilitou, que articulou a possibilidade, né, da participação deles, e muitíssimo, e mais ainda aos adolescentes que estão nos ouvindo, né, que estão participando, que contribuíram com perguntas. Muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui com a gente. Humberto. Bom, eu quero agradecer imensamente sua participação, agradecer pelas perguntas, que a gente cresce assim, perguntando. E por causa das perguntas que vocês mandam, que outros pais mandam lá no coletivo, a gente vai avançando mais e mais. Hoje, às 8 horas, a gente vai estar respondendo mais perguntas ainda no Facebook, ao vivo, com Lázaro Ramos, que também é um pai preto. Ele vai estar conversando com o coletivo Pais Pretos Presentes, na página oficial do Facebook. Então, quem puder acompanhar, vai ser muito importante. 8 horas, no Facebook, o coletivo Pais Pretos Presentes vai conversar um pouco sobre essas dúvidas e angústias que todos nós, pais pretos, temos. Então, eu quero convidar todo mundo que está acompanhando para seguir com a gente. E é isso. A ancestralidade africana ensina que nós não viemos prontos a esse mundo. Eu aprendo no coletivo. Tudo que eu sei e que eu sou enquanto pai, eu aprendi trocando com outros pais. Por isso, eu, mais uma vez, reforço o convite. Procurem Pais Pretos Presentes nas redes sociais. Vem para cá, vem conversar com a gente. Vamos crescer juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Muito obrigado de coração por essa visibilidade, a paternidade ativa, efetiva e afetiva que vocês estão dando. Eu me sinto honrado por estar aqui. Muito obrigado a todos, bom dia. Espero que a gente troque mais e mais sobre esse tema, não só no mês de agosto, mas sempre. Eliana, quer fazer alguma consideração? Nada, só agradecer, muito bom ouvir o Daniel, muito bom ouvir o Humberto, dizer que agora que nós descobrimos vocês, que vocês vão ser muito solicitados. No mais, agradecer a quem está nos ouvindo. Sigamos nessa luta, é uma luta, sigamos juntos. Obrigada. Gente, muito obrigada, Daniel, Humberto, Eliana, quem está assistindo, quem se ligou na gente, quem mandou perguntas aos meninos, né? E Daniel e Humberto, sintam-se já convidados a voltar para conversarmos sobre esse tema e tantos outros que parece que se desdobraram a partir deles, tá? Gente, muito obrigada. Vai ser uma honra. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigada.